Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre matrizes e a sua definição. Então, acompanhem comigo, pessoal. Quais são os objetivos da nossa aula? Definir o que é uma matriz e construir uma matriz a partir de uma lei de formação. Você já deve ter ouvido falar em resolução HD, Full HD, 4K e afins. Mas afinal, o que é a resolução? Qual é a diferença entre essas resoluções? Existe uma relação entre a resolução de imagem e o tamanho da tela? E qual a relação de tudo isso com a matemática? Já se perguntou? Então, pessoal, sobre isso que nós vamos falar agora e como tudo isso está envolvido com matrizes, que é o nosso conteúdo. Toda a imagem que aparece na tela dos dispositivos eletrônicos é dividida em milhões ou milhares de minúsculos pontos luminosos, chamado de pixels. A imagem é formada porque eles estão dispostos em linhas e colunas, justapostas, e podem assumir diferentes cores, em diferentes tonalidades. A palavra pixel é uma combinação de termos picture e element, né? Em inglês, né, pessoal? Então a professora não sabe pronunciar tão bem assim, acho que vocês sabem melhor do que eu. Ou seja, elemento de imagem. E é a menor unidade de uma imagem digital, independente da sua fonte. Se você pegar uma foto e fizer uma aproximação, ou seja, um zoom, verá uma série de quadradinhos que compõem essa imagem. Cada um desses quadradinhos é um pixel, ok? Aqui, pessoal, a imagem do Mario. Então, olha só, nós temos a imagem nítida e como que ela é representada em uma matriz. Então, diz assim, cada quadradinho do Mario à esquerda é um pixel. Então, cada quadradinho aqui está representando um pixel. Como o Mario à direita possui mais pixel, ou seja, maior resolução, eles não são vistos a olho nu. Porém, se você fizesse uma super aproximação, você iria conseguir ver esses quadradinhos que estão formando a imagem. Okay? Por convenção popular, a resolução nada mais é do que a quantidade de pixels em cada linha e em cada coluna da tela. Por exemplo, uma imagem exibida com resolução 1920 × 1080, também conhecida como Full HD, é formada por 2 bilhões 73 milhões e 600, acho que eu falei errado essa medida, peraí, 2.073.600 pixels, ok? A título de comparação, uma tela 4K com resolução 3.840 × 2.160 pixels conta com 8.294.400 pixels. E uma 8K, ela tem a resolução 7.680 × 4.320 pixels, que equivale a 33.177.600 pixels. Ok? Então, pessoal, peço desculpa na leitura ali, tá? Mas passou, né? A diferença, pessoal, está no tamanho do pixel e não no tamanho da tela. Então, essa é uma pergunta importante. A diferença está no tamanho do pixel e não no tamanho da tela que a gente está vendo. Cada quadradinho de uma tela 4K é 4 vezes menor do que de uma tela Full HD. Então aqui vocês estão vendo a diferença de imagem, né, pessoal? Aqui eu tenho uma imagem Full HD e aqui uma 4K. Qual que é a diferença? Não está no tamanho da tela, está no tamanho dos quadradinhos. Então o 4K, os quadradinhos são bem menores comparado com uma Full HD. O que significa que para cada pixel de 1080p, você tem 4 em 2160p. Então, o tamanho da tela não importa, e sim os quadradinhos, o tamanho dos quadradinhos em cada uma dessas telas, ok? Da mesma forma, o pixel de um display 8K, que está aqui, é 4 vezes menor do que de uma 4K. Então, vocês estão vendo novamente, pessoal, uma imagem em 8K com muito mais resolução do que comparado com uma 4K. Quanto mais pixel tem a imagem,
maior a resolução e maior a qualidade da imagem, ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre matrizes, então acompanhe aqui. Em uma imagem, os pixels estão dispostos em quadradinhos, organizados lado a lado em uma enorme matriz. Portanto, quanto maior a matriz que forma a imagem, melhor será a sua qualidade. Se considerarmos 4 imagens do mesmo objeto, com as mesmas dimensões, mudando apenas a quantidade de pixels, ou seja, o tamanho da matriz de cada uma, obteremos resoluções completamente diferentes. Veja a seguir. Então, olha só, pessoal, a gente só diminuiu os quadradinhos, a quantidade de pixel. Olha só, aqui nós temos 350 vezes 372. Consigo ver a imagem. Aqui a gente diminuiu a quantidade de quadradinhos. Nós vamos ter 100 vezes 106. Olha a qualidade da imagem, o quanto que caiu. Se eu diminuir ainda mais os pixels, ou seja, os quadradinhos, pessoal, agora eu tenho 15 vezes 16. Já não dá para ver quase nada. Se eu diminuir ainda mais, 5 por 5, não se vê nada. Não se identifica qual é a imagem. Então, quanto maior os quadradinhos, quanto maior for a minha matriz, maior será a quantidade de quadradinhos e melhor será a minha resolução da imagem. Definição de matrizes. Matriz M por N. É uma tabela M vezes N. M vezes N números reais dispostos em linhas e colunas. Então, o M, pessoal, significa linhas horizontais. E N são as colunas verticais. Exemplos, pessoal. Nós temos aqui o exemplo de duas matrizes. As matrizes sempre serão representadas ou entre parênteses ou entre colchetes. Então, essas são as duas maneiras que as matrizes vão aparecer para a gente, correto? Então, pode ser parênteses ou pode ser colchetes. Lendo melhor essa matriz, entendendo melhor ela, pessoal, nós temos primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Então, ela é composta de linhas e também de colunas. Primeira coluna, segunda, terceira coluna. Correto? Então, M linhas, N colunas. Indica a ordem dessa matriz. Nesse caso, essa matriz ela é dita 4 por 3. 4 linhas e 3 colunas. Agora, um exemplo, pessoal. Ao associarmos as letras do alfabeto aos números, segundo a correspondência, escreva a matriz codificada 2 por 3, que represente a palavra feijão. Então, olha só, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos as letras do alfabeto, cada uma com o seu respectivo número, certo? Nós queremos escrever a palavra feijão numa matriz 2 por 3. Então, o que significa? Essa minha matriz vai ter que ter 2 linhas e 3 colunas. É isso que está dizendo, 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas. Sabendo disso, olhem a correspondência para a palavra feijão. Então, por exemplo, começando, letra F, número 6. Então, o primeiro elemento será o número 6. E os demais, quem são? Façam no caderno e já já a gente volta com a correção.
aí, pessoal, resolveram? Tava fácil, né? Mas vamos acompanhar a correção. No que a gente tem que ter cuidado, pessoal, para não errar esse tipo de exercício? Então, olha só, nós queremos escrever a palavra feijão, mas não com letras, e sim com números. E ela precisa estar numa matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Então, vamos pensar aqui, ó, pessoal. 2 linhas e preciso escrever a palavra feijão. Então, a palavra feijão, ela tem quantas letras, pessoal? 6 letras, professora. Então, pronto, vou dividir 3 na primeira linha, 3 na segunda linha. E aí eu vou obter, olha só, a letra F, 6, a letra E, 5, I, 9 e as demais, né, com os seus correspondentes. Estou respeitando a condição ali de existência, que é 2 linhas e 3 colunas? Sim, estamos respeitando. Então, a matriz 2 por 3 será essa matriz que contém os elementos 6, 5, 9, 10, 1 e 15, ok? Espero que vocês tenham feito certinho ali, pessoal. Representação genérica. Os números que aparecem na matriz são chamados de elementos ou termos. Então, aqui, ó, pessoal, quem está dentro da nossa matriz, eles são chamados de elementos ou termos. E agora, né, já sabemos as linhas, colunas, então nós vamos aprender a nomear esses elementos aqui. Acompanhe aqui comigo. Então, por exemplo, pessoal, o elemento 16. Aqui, professora, está o 16, correto. Então, nós precisamos escrevê-lo como o elemento A da terceira linha e da segunda coluna. Então, olhem aqui novamente, pessoal. Esse 16 está na primeira, segunda, terceira. Está na terceira linha, professora. E em qual coluna? Segunda coluna. Então, ele é representado como o elemento A, 3, 2. Terceira linha, segunda coluna. Igual a 16. Vamos ver mais alguns aqui para vocês gravarem, pessoal. Então, o elemento 2, olha só. Vou chamar ele de A. A o que, pessoal? Primeira linha, primeira coluna. Então, A, 1, 1. Quem é o elemento A, 1, 1? É o número 3. Outro, pessoal. O elemento 16 a gente já falou. Vamos falar o raiz de 3. Raiz de 3, aonde ele está? Ah, professora, ele está na terceira linha e na primeira coluna. Sim, terceira linha e primeira coluna. Então, eu posso chamá-lo de A31, correto? Então, o elemento A31 é o raiz de 3. O raiz de 2, pessoal, ele está na terceira linha e na terceira coluna. Então, ele pode ser, perdão, pessoal, terceira não, na quarta linha e na terceira coluna. Então, ele pode ser representado como o elemento A43. Assim, pessoal, para representar o elemento de uma matriz, usamos a letra com os 2 índices, onde o primeiro índice representa a linha e o segundo representa a coluna. O elemento genérico de uma matriz A será indicado por A e J, onde A e J, pessoal. Então, olha só, o I está representando a linha e o J está representando a coluna, ok? Ele é chamado de IJésimo, enésimo, né, pessoal? Elemento de uma matriz. Aqui, pessoal, está a representação genérica de uma matriz. Ela pode ser escrita como a matriz A dos elementos A e J e tipo M por N. Nós vamos ver na prática, pessoal, já vai ficar mais claro para vocês. Exercício. A partir da lei de formação, construa a matriz. Qual matriz? A matriz com os elementos A e J de ordem 2 por 4. O que significa, pessoal? Quantas linhas terá que ter a nossa matriz? 2. Quantas colunas? 4. E para encontrar quem são os elementos, eu tenho que usar essa lei de formação. Então, olha só. Para encontrar o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, A1, 1, basta substituir. 2 vezes 1 mais 1. Então, vocês vão substituir no lugar aqui do I e do J a ordem que ele está na nossa matriz. Parece difícil, pessoal, mas não é. Então, tentem ao menos construir essa matriz, que ela tem que conter
2 linhas e 4 colunas. E já já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, resolveram? Então, vamos acompanhar aqui comigo. Como eu falei, pessoal, vocês não precisavam, nesse primeiro momento que a gente está conhecendo a matriz, conseguir montar ela inteira com todos os seus elementos. Então, agora que eu vou resolver, presta atenção para vocês entenderem o conceito e aí vai ficar fácil. Então, nós já sabemos, pessoal, que essa matriz, ela tem que ter 2 linhas e 4 colunas. Então, nós vamos escrever a matriz genérica, olha só. 1, 1 A11 está na primeira linha e na primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. A14, primeira linha, quarta coluna. Aqui, pessoal, como ela precisa ter 2 linhas e 4 colunas, seguimos o mesmo. A21, A22, A23, A24, que significa a posição da linha e
da coluna que ele está ocupando. Essa parte é bem importante, pessoal, porque é a partir dela que a gente vai usar a lei de formação e mostrar quem são esses elementos. A lei de formação é essa daqui, AIJ igual a 2 vezes I mais J. Então vamos começar aqui, ó. A1, primeiro elemento. Quero descobrir quem é esse elemento aqui. IJ, linha, coluna. Então substituir aqui, ó. 2 vezes o meu I, que nesse caso é 1, mais o meu J, que também é 1. Feitos os cálculos, 3. O A1, 2. Quero saber quem é esse elemento. Então, 2 vezes o 1 mais o meu J, que é o 2. Então, só lembrando, pessoal, IJ. Primeiro é o I, segundo é o J. Fiz todos os cálculos aqui, pessoal, para descobrir quem são os elementos. Vou mostrar mais um aqui para vocês, ó. Se eu quiser, nesse caso, quero descobrir o elemento A21. Então, ó, 2 vezes 2, que é o meu I, mais o meu J, que nesse caso é 1. Resultado 5. Fiz os cálculos para todos os elementos. Agora, eu só vou reescrever esses elementos aqui na matriz. Substituindo, né, pessoal, ó, o A1, 3, 2, 5, 6, aqui, ó, o 2, 4, era o 8, que a gente fez os cálculos. Montamos a matriz ali e agora sim está pronta a nossa matriz. Então, o que eu preciso ter na minha cabeça, pessoal? IJ, IJ. E aí eu vou substituindo, correto? O que vimos nessa aula, pessoal? Então, nós falamos sobre a definição de matrizes, identificamos uma matriz genérica e aprendemos a construir uma matriz através da sua lei de formação. Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!